30 Dias de Noite é uma história de terror ambientada em uma pequena cidade no Alasca, onde o sol desaparece por um mês durante o inverno. Durante esse período de escuridão, um grupo de vampiros aproveita para atacar os moradores, transformando a cidade em um campo de batalha sangrento entre humanos e criaturas sobrenaturais. A obra ganhou destaque inicialmente como uma série de quadrinhos criada por Steve Niles e ilustrada por Ben Templesmith. Posteriormente, foi adaptada para o cinema em 2007, dirigida por David Slade, com Josh Hartnett no papel principal. 30 Dias de Noite. A cidade de Barrow, no Alasca, está isolada a 130 quilômetros, cercada por uma vegetação completamente congelada e selvagem, sem estradas conectando a outros locais. Uma vez por ano, Barrow enfrenta 30 dias de escuridão completa, um fenômeno conhecido como a Noite Polar. Enquanto os moradores se preparam para esse período único, um estranho chega em um pequeno barco. Ele observa à distância um navio com uma aparência misteriosa e perturbadora antes de seguir em direção à cidade. Nos arredores de Barrow, os xerifes Eben e Billy fazem uma descoberta curiosa. Uma pilha de celulares queimados, parcialmente enterrados na neve. A cena é intrigante e ambos descartam a ideia de ser apenas uma brincadeira de jovens locais. Enquanto investigam, eles se detêm para apreciar o último pôr do sol que verão durante um mês inteiro. Na cidade, as pessoas começam a se organizar para enfrentar o isolamento em suas casas. No entanto, em meio a toda essa movimentação, algo sinistro acontece. Uma figura misteriosa invade sorrateiramente o canil local e tira a vida de todos os cães de trenó que ali estavam. O ato cruel passa despercebido pela maioria. Os xerifes recebem outra chamada enquanto verificam um trator com vazamento de óleo pertencente a Bo. Eben está prestes a multá-lo quando a notícia sobre os cães chega pelo rádio. A descoberta é perturbadora, mas não há pistas claras sobre quem poderia ser o responsável. Enquanto isso, Stella, a ex-esposa de Eben, está a caminho do aeroporto para pegar o último voo para fora da cidade. No trajeto, seu carro é atingido por um trator, deixando o veículo inutilizável. Sem opções, Stella liga para Eben pedindo ajuda, mas ele, desconfortável com o encontro, pede a Billy para resgatá-la. Billy consegue levá-la ao aeroporto, mas não há tempo de pegar o voo, obrigando-a a permanecer em Barrow por mais um mês. De volta à cidade, Eben vai até o canil e testemunha a cena devastadora dos cães. O dono do local, John, está inconsolável e não consegue imaginar quem seria capaz de cometer tamanha crueldade. A tensão aumenta quando novos relatos chegam à delegacia. Helen, avó de Eben, e Jake, irmão mais novo do xerife, tentam ajudar no trabalho administrativo enquanto Eben investiga um incidente de vandalismo na área. No local, Carter e Wilson explicam que seu helicóptero foi sabotado. A aeronave, normalmente trancada à chave, está completamente danificada, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores. Enquanto isso, Gus, responsável pela torre de celular, ouve sons estranhos do lado de fora de sua estação. Ao investigar, ele percebe as luzes piscando e, de repente, é cercado por figuras desconhecidas. Antes que possa reagir, ele é atacado. No restaurante da cidade, o estranho que havia chegado no barco tenta pedir um hambúrguer cru e algo para beber. A garçonete, educadamente, explica que durante a noite polar, há uma lei que proíbe a venda de álcool. Frustrado, o homem começa a causar confusão, mas, por sorte, Eben e Stella chegam a tempo de intervir. Eles contêm o comportamento agressivo do homem e o levam para a delegacia, onde ele é colocado em uma cela para evitar mais problemas. Enquanto isso, um grupo de trabalhadores do oleoduto finaliza as tarefas do dia em meio à escuridão crescente. Subitamente, um deles é levado para longe, desaparecendo na noite. Poucos momentos depois, seu corpo aparece na neve, causando pânico em sua colega, que foge desesperada. Então surgem lentamente figuras misteriosas em meio à escuridão. Na delegacia, Eben tenta interrogar o estranho capturado, buscando descobrir como ele conseguiu entrar na cidade sem ser notado. No entanto, o homem se mantém em silêncio, recusando-se a colaborar. Logo, Eben percebe que algo maior está acontecendo quando a internet para de funcionar, seguida pelo colapso das linhas telefônicas. Em seguida, a cidade inteira é tomada por um apagão e o estranho faz uma declaração enigmática. Eles estão chegando. Decidido a investigar, Eben segue até a torre de celular, onde encontra rastros preocupantes. Ele o segue, encontrando algo que o deixa chocado.
Apavorado, ele corre de volta à cidade, alertando os moradores para ficarem em suas casas e, se não tiverem geradores, buscarem abrigo no restaurante comunitário. Na casa de John, sua esposa, Ellie, está preparando o jantar quando algo quebra a janela de forma abrupta. Uma figura surge e a puxa para fora. John, ouvindo os gritos, pega seu rifle e corre para ajudar. Apesar de seus esforços e da luta para segurá-la, a força da criatura é maior e Ellie desaparece na noite. De volta à delegacia, o estranho começa a fazer provocações sobre o destino inevitável de todos na cidade. Jake, irritado com a postura do homem, atira um objeto em direção à cela. O estranho, no entanto, usa a situação a seu favor e tenta manipular os eventos para escapar. Ele quase consegue atacar Jake, mas Eben chega a tempo, contendo a situação e algemando o estranho à porta da cela. Mesmo assim, o homem continua repetindo frases sobre o destino sombrio que aguarda todos. Eben pede a Helen e Jake que fiquem seguros enquanto ele e Stella saem para investigar os acontecimentos. Durante a busca, Stella avista algo suspeito ao longe e usa binóculos para observar melhor. Assustada com o que vê, ela insiste para que Eben volte ao carro. Enquanto tentam escapar, uma das criaturas salta sobre o veículo. Eben tenta afastá-la com disparos, mas percebe que isso não surte efeito. Stella, então, freia o carro de maneira brusca, o que faz a criatura cair, permitindo que eles voltem à cidade. Ao retornarem, encontram destruição por toda parte, com incêndios consumindo algumas áreas e o som de tiros ecoando ao longe. Helen entra em contato pelo rádio, pedindo ajuda, mas ao chegarem à delegacia, Eben e Stella descobrem que é tarde demais. Helen e Jake desapareceram, restando apenas sinais de que algo terrível aconteceu. O estranho, ainda preso na cela, se mostra frustrado por ter sido deixado para trás. Ele pede a Eben que encerre seu sofrimento, mas Stella impede qualquer atitude precipitada. Enquanto isso, as criaturas, reveladas como vampiros, se reúnem em torno de seu líder, Marlowe. Ele dá instruções ao grupo, enfatizando a importância de impedir que suas vítimas se transformem como eles. Marlowe também menciona como a escuridão constante da região é ideal para suas ações. Os vampiros então começam a atacar a cidade, movendo-se rapidamente e sem hesitar. Eles invadem casas e perseguem qualquer pessoa que encontram. Um grupo de sobreviventes, horrorizado, se reúne no restaurante, trocando relatos sobre como suas tentativas de defesa foram inúteis. As balas não parecem afetar as criaturas, que se movem rápido demais para serem detidas. Eben e Stella chegam ao restaurante, aliviados ao ver que Jake está bem, mas lamentando profundamente a perda de Helen. Os sobreviventes, ainda em choque, discutem estratégias para resistir. Durante a discussão, Carter sugere que tentem se esconder no gerador, mas o plano é arriscado devido à distância. Outro plano surge: usar o sótão de uma casa próxima, que possui uma entrada discreta e havia sido trancada antes de o proprietário sair. Eben e Stella concordam em atrair as criaturas enquanto o restante do grupo se desloca até o abrigo. A estratégia funciona temporariamente, mas as criaturas alcançam o carro. Eben consegue deter uma delas, mas o veículo capota. No último momento, Bo aparece com um trator e afasta as criaturas, permitindo que todos alcancem o novo esconderijo. Na segurança do sótão, Eben explica que, se dormirem em turnos e racionarem comida, podem sobreviver à noite polar, já que estão acostumados com as condições extremas, ao contrário de seus perseguidores. Enquanto isso, Marlowe e Iris visitam o estranho na delegacia, reconhecendo sua ajuda. No entanto, em um momento inesperado, Marlowe o elimina, declarando que não precisam mais dele. Os dias passam com o grupo no sótão, lidando com o frio e os desafios de viver escondidos. Uma noite, eles ouvem ruídos do lado de fora e percebem que as criaturas estão vasculhando as casas. Eben e Stella propõem um plano para buscar suprimentos na loja e se moverem para o gerador durante a próxima nevasca. No 7º dia, Kristen, uma mulher desesperada, é avistada pedindo ajuda nas ruas. Eben percebe que ela está sendo usada como isca. Contra sua vontade, ele tenta ajudá-la, mas a distração permite que as criaturas ataquem. Nesse caos, ele descobre John, que também está em perigo. Eben o resgata, mas percebe que ele começa a demonstrar mudanças estranhas. Em um confronto inevitável, Eben se defende e acaba contornando a situação de forma definitiva. Eben corre de volta para casa, lutando contra uma falta de ar repentina, e logo recebe apoio de seus companheiros. Marlowe, ao encontrar o corpo de John, percebe sinais claros de que há alguém nas proximidades. Mais tarde, é a vez de Stella assumir a guarda.
Mas Isaac aproveita um momento de descuido, enquanto ela cochila, para sair do porão. Stella e Wilson ouvem o barulho da porta e imediatamente o seguem, tentando convencê-lo de que sair e caminhar até a cidade não é uma boa ideia. Emocionado, Isaac expressa preocupação com a sobrevivência de sua esposa e se retira para o banheiro. Logo após, um barulho vindo do banheiro chama a atenção. Quando tentam abrir a porta, descobrem que está trancada. Wilson força a fechadura e logo percebe que Isaac conseguiu escapar pela janela. Determinado a encontrá-lo, Wilson decide ir atrás dele, ignorando as tentativas de Stella de impedi-lo. Eben ouve a confusão e desce para verificar se Stella está bem, mas nesse instante, uma das criaturas entra na casa. Eles rapidamente se escondem no banheiro. O visitante inesperado revira a casa e se aproxima da porta onde eles estão. Mas antes de entrar, ouve Wilson chamando por seu pai do lado de fora e decide seguir o som. Apesar da tensão, Eben e Stella conseguem retornar ao sótão, embora carreguem a culpa por não conseguirem proteger seu amigo. De repente, sons de batidas no telhado interrompem o silêncio. Ao olhar pela janela, Eben percebe que os vampiros se afastaram e que a neve agora cobre a paisagem. Usando a forte nevasca como disfarce, os sobreviventes seguem até uma loja local para coletar suprimentos essenciais. Enquanto estão lá, ouvem um ruído e encontram uma vampira aparentemente se alimentando. Alarmados, correm para avisar Eben. Ao se aproximar para confrontá-la, ele é surpreendido por um ataque repentino e deixa seu machado cair. O restante do grupo rapidamente o auxilia, conseguindo conter a criatura juntos e imobilizá-la. Jake, relutantemente, é encarregado de lidar com a situação. Mas o impacto emocional da tarefa é evidente. Enquanto se preparam para deixar a loja, percebem que a neve parou, forçando-os a esperar por outra nevasca para continuarem com segurança. No 18º dia, Eben menciona a necessidade de se moverem, pois acredita que os vampiros logo alcançarão sua localização. Com o gerador ainda distante e sem a cobertura da neve, eles concordam em ir para a delegacia. Contudo, para isso, será necessária uma distração. O grupo lembra que o estranho havia desativado as comunicações no início porque os vampiros não podiam agir durante o dia. Eben então recorda que Helen possuía luzes UV em casa, usadas para cultivar plantas, e decide utilizá-las contra os vampiros enquanto os outros fogem. Ele sai do prédio propositalmente fazendo barulho para atrair a atenção das criaturas, permitindo que os demais escapem. No entanto, uma das criaturas persegue o grupo, alcançando um dos sobreviventes durante a fuga. Sem a menor chance de ajudá-lo, o grupo se vê obrigado a seguir em frente e consegue chegar à delegacia em segurança. Os vampiros cercam a casa de Helen e Marlowe permite que Iris seja a primeira a entrar. No entanto, assim que ela atravessa a porta, Eben a surpreende com luzes UV brilhantes, fazendo com que ela caia na neve da exposição. Os vampiros então se dirigem ao gerador para interromper o fornecimento de energia e apagar as luzes. Eben escapa pela porta dos fundos, comunicando-se com seu grupo pelo rádio e recebendo instruções para seguir em direção à Avenida Rogers. Enquanto isso, Marlowe observa Iris em sofrimento e, com o consentimento dela, permite que um vampiro finalize sua jornada. Os demais vampiros continuam perseguindo Eben, mas são interrompidos de forma abrupta por Bo, que aparece dirigindo um trator. Ele enfrenta os atacantes com disparos, mas, ao ser superado pelo número deles, toma uma decisão drástica. Colide o trator contra um prédio e utiliza uma caixa de explosivos que ele detona com um sinalizador, causando uma grande explosão. Eben, ao longe, observa a cena com pesar. Apesar da explosão, Bo sobrevive, mas é confrontado por Marlowe, que encerra sua vida. Eben se reúne com o grupo na delegacia, mas o alívio é interrompido por Carter, que revela ter sido mordido por um dos vampiros durante o confronto na loja. Carter compartilha suas dores emocionais, mencionando que perdeu sua família em um acidente e já havia pensado em desistir da vida. Agora, ele pede ajuda para lidar com a situação. Eben, embora relutante, entende que precisa agir pelo bem do grupo e o leva a outro cômodo para cumprir o pedido de Carter. No 27º dia, eles percebem uma luz brilhando que vem de uma casa próxima. Eben e Stella vão investigar e encontram Billy, que está ao lado dos corpos de sua família. Billy confessa ter tomado a difícil decisão de poupá-los do destino cruel imposto pelos vampiros, mas lamenta não ter conseguido finalizar sua própria vida quando a arma falhou. Eben o critica por não ter tentado salvar sua família. O trio retorna à delegacia e percebe que ela está completamente vazia.
Ao notar que começou a nevar novamente, eles deduzem que os outros membros do grupo foram até o gerador e decidem segui-los. Durante o percurso, eles ouvem barulhos e se escondem debaixo de uma casa. Nesse momento, avistam G descendo a rua. Stella corre para resgatá-la e consegue levá-la para o esconderijo antes que um vampiro os detecte. Eben decide distrair o vampiro para dar aos outros uma chance de escapar. Porém, Billy, tomado pelo medo, corre em outra direção, atraindo a atenção de outro vampiro. Eben finalmente chega ao gerador e encontra os outros sobreviventes, mas fica preocupado ao perceber que Stella e G ainda não chegaram. Enquanto isso, Marlowe reúne os vampiros e reforça a importância de manterem sua existência em segredo para os humanos, afirmando que é crucial localizar e capturar os sobreviventes restantes. De volta ao abrigo, Billy chega sem perceber que está sendo seguido por uma criatura. O ser o ataca e seus gritos chamam a atenção do grupo, que corre para ajudá-lo. A criatura se mostra incrivelmente forte e domina Eben, quase o empurrando para dentro do triturador de metais. Em um ato de coragem, Billy se lança contra a criatura, empurrando-a para dentro do triturador e derrotando-a. Mas ele acaba sofrendo graves ferimentos no processo, perdendo os braços. Para complicar ainda mais, Billy começa a exibir sinais de transformação. Em um momento difícil para todos, Eben decide que a única solução é intervir, encerrando o sofrimento de Billy. No 29º dia, os sobreviventes começam a se animar com a proximidade do amanhecer. Eben finalmente consegue se comunicar com Stella pelo rádio e descobre que ela e Gale estão escondidas debaixo de um carro próximo, cercadas pelos vampiros. Eben pede que elas permaneçam escondidas até o amanhecer, para que possam presenciar o nascer do sol juntos. Contudo, os vampiros, impacientes, utilizam o óleo vazado pelo trator de Bo para incendiar a cidade. Stella e Gale enfrentam um dilema terrível: permanecer sob o carro e enfrentar as chamas ou sair e encarar os vampiros. Desesperado, Eben percebe que precisa de algo mais para enfrentar a situação. Ele decide usar o sangue de Billy, injetando-o em si mesmo para adquirir as habilidades de um vampiro. Enquanto começa sua transformação, o grupo debate se deve ou não detê-lo, mas Jake protege seu irmão. Após um breve adeus emocionado, Eben sai para desafiar Marlowe, o líder dos vampiros, em um confronto direto. Marlowe aceita e inicialmente domina a luta, mas a transformação de Eben continua, e ele ganha força suficiente para derrotar Marlowe com um único golpe decisivo. Sem seu líder, os vampiros se dispersam, deixando a cidade. Com o amanhecer se aproximando, e Stella sabem que a luz do sol também será fatal para ele. O casal sobe até o topo de uma colina, onde compartilham um último beijo enquanto o sol nasce. A luz transforma Eben em cinzas nos braços de Stella, encerrando os 30 dias de escuridão e trazendo um fim emocionante à história. Gostaria de agradecer a todos que assistiram ao vídeo até aqui e espero que tenham gostado do filme. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal!